Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me conta nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Meu nome é Rafael e vivo com minha esposa Camila e nossa pequena filha em um lugar tranquilo, cercado por montanhas. Sou natural de Vale de São Luís Potosí, mas durante alguns anos morei em uma cidadezinha encravada nas alturas, onde o ar era rarefeito, os habitantes escassos e as luzes públicas praticamente inexistentes. Foi nesse cenário peculiar que uma série de eventos misteriosos começou a transformar nossas vidas. Camila e eu estávamos tentando aumentar nossa família, mas, após inúmeras tentativas frustradas, decidimos buscar ajuda fora do convencional. Minha esposa ouviu falar de uma mulher idosa, conhecida na região como uma curandeira, que preparava poções para tratar desde males físicos até questões emocionais. Ela era famosa também por seus supostos métodos infalíveis para ajudar casais que desejavam ter filhos. Embora parte de mim duvidasse da eficácia dessas práticas, aqui no interior, crenças populares como essa são muito difundidas. Eu mesmo queria levá-la a um médico especializado na capital, mas ela resistiu, argumentando que seria caro demais e que preferia evitar hospitais. Certo dia, deixamos nossa filha aos cuidados de um vizinho confiável e partimos em direção à casa dessa senhora, situada ainda mais acima nas montanhas, quase isolada do resto do mundo. Quando chegamos, a anciã nos recebeu com um olhar penetrante. Logo após nos observar, ela disse sentir uma energia extremamente negativa ao redor de Camila. Sem cerimônia, ordenou que eu saísse, permitindo apenas que minha esposa entrasse. Relutante, concordei, mas avisei que ficaria do lado de fora, caso algo desse errado. Esperei por aproximadamente 40 minutos, e nenhum sinal de que elas sairiam. A escuridão começava a tomar conta da paisagem, e eu me preocupava não só com a volta para casa, mas também com o silêncio prolongado que vinha de dentro daquela cabana. Inquieto, decidi bater a porta. Nenhuma resposta. Após 5 minutos, insisti novamente. Foi quando ouvi a voz de Camila dizendo que estava tudo bem e que deveríamos partir imediatamente. Mas, antes que pudéssemos conversar, a velha gritou do interior da casa, proibindo-me de entrar. Fiquei paralisado, dividido entre o medo e a raiva. Estava prestes a forçar a entrada quando finalmente minha esposa apareceu à porta. Seu semblante estava confuso, como se tivesse despertado de um transe profundo. Perguntei-lhe o que havia acontecido lá dentro, mas ela simplesmente balançou a cabeça, murmurando que não conseguia lembrar nada. Ela me contou apenas que havia bebido algo oferecido pela senhora, algo que chamou de remédio, destinado a nos ajudar a conceber. Não houve mais explicações. Embora preocupado, resolvi não pressioná-la, pois ela parecia abalada. Voltamos para casa em silêncio, envoltos pelas sombras das montanhas. No dia seguinte, Camila evitou tocar no assunto, e eu também preferi deixar as coisas como estavam. Retomamos nossa rotina normal. Passaram-se alguns meses até que recebemos a notícia que tanto esperávamos. Camila estava grávida. Nosso coração transbordava de felicidade, mas essa alegria logo foi ofuscada por acontecimentos estranhos. Certa noite, após apagarmos as luzes para dormir, ouvimos risos e murmúrios vindos de fora. Eram vozes femininas, jovens e cristalinas, ecoando pelo vale. Acendi a luz e corri para a janela, mas não havia ninguém à vista. O local era remoto e era incomum alguém passar por ali àquela hora, especialmente porque a estrada era perigosa e mal iluminada. Olhei novamente pela janela, mas tudo estava quieto e imóvel. Perguntei a Camila quem poderia estar lá fora, mas ela também não sabia explicar. Apagamos as luzes novamente, mas os sons retornaram.
risos suaves e sussurros femininos. Dessa vez, sombras apareceram na janela. Eram figuras de mulheres, suas silhuetas finas e alongadas, com cabelos longos e desgrenhados. Elas pareciam se aproximar lentamente, e os risos ficaram mais altos, quase ensurdecedores. Um calafrio percorreu meu corpo, algo inexplicável e perturbador. Camila estava aterrorizada. Ela me perguntou com a voz trêmula: "Quem são elas? O que elas querem?" Engoli em seco, tentando não demonstrar meu próprio medo. Saí devagar da cama, tentando fazer o mínimo de barulho, e abri uma fresta da cortina para ver melhor. Não havia ninguém lá fora. Abri a cortina completamente e observei atentamente. Vi sombras no chão, que rapidamente se afastaram de nossa casa, desaparecendo na escuridão da estrada. Pareciam flutuar, sem tocar o solo. Contei a Camila o que tinha visto. A primeira coisa que ela fez foi correr para verificar nossa filha, mas ela estava dormindo tranquilamente. Peguei-a no colo e a levei para o nosso quarto. Naquela noite, não consegui pregar os olhos, vigiando minha esposa e minha filha. Algo estava errado, e fosse o que fosse, aquilo rondava nossa casa. Os dias se passaram e os sons noturnos tornaram-se frequentes. Estávamos desesperados, temendo pela segurança de nossa família. Decidimos então chamar um padre para abençoar nossa casa. Ele veio até nós e, ao entrar, declarou: "Há algo maligno aqui. Posso sentir." Surpreso, perguntei por que isso estava acontecendo conosco, já que éramos pessoas de fé e boas intenções. Ele quis saber desde quando os fenômenos tinham começado. Contei que tudo começou após a gravidez de Camila. Então, ele perguntou se algo incomum havia ocorrido antes disso. Narrei sobre a visita à curandeira e sobre o remédio que Camila havia tomado. O padre fechou os olhos e balançou a cabeça, como se lamentasse profundamente. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele nos revelou que aquela senhora era uma bruxa que realizava rituais satânicos com outras bruxas que viviam nas partes mais altas da serra. Elas raramente desciam, pois sua aparência era assustadora e não se misturavam com as pessoas comuns. Matavam animais para se alimentar e viviam sem eletricidade, usando apenas velas e fogueiras. Mas o que elas eram mais conhecidas por fazer era roubar recém-nascidos para sacrificá-los, acreditando que beber o sangue das crianças as rejuvenesceria e aumentaria seus poderes. Houve muitos desaparecimentos de mulheres grávidas na região, e os moradores começaram a vigiar à noite. Certa vez, um homem viu uma mulher grávida caminhando pela estrada. De repente, surgiram 4 bruxas, magras, com cabelos longos e desgrenhados, vestindo roupas brancas. Sua pele parecia grudada aos ossos. Elas encurralaram a mulher, rindo de forma assustadora. O homem correu para alertar os vizinhos, que saíram gritando para salvá-la. As bruxas fugiram para as montanhas. A mulher grávida ficou em estado de choque por vários dias, incapaz de falar. O medo que ela sentiu foi tão grande que a deixou traumatizada. Todos os habitantes da cidade saíram à procura das bruxas, mas nunca as encontraram. Diziam que elas se escondiam no topo da serra, de onde só desciam quando tinham uma vítima para perseguir. Nesse caso, acreditava-se que a vítima era Camila. Quando ela foi à casa daquela senhora e tomou aquela substância, provavelmente foi usada em um ritual para que pudesse conceber. E agora elas estavam atrás do bebê que ela carregava. O padre nos disse para sairmos imediatamente, pois Camila e nosso bebê corriam grande perigo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Comecei a chorar, repetindo sem parar: "Por que isso está acontecendo conosco?" Só queríamos ser pais novamente. O padre me abraçou e disse para irmos embora o mais rápido possível. Não contei tudo isso à minha esposa. Não queria assustá-la ainda mais, especialmente por causa da gravidez. Disse apenas que tínhamos recebido uma boa oferta de emprego na cidade de São Luís e que viveríamos temporariamente com meu tio.
Ela hesitou, mas acabei convencendo-a de que seria melhor para todos. Assim, começamos a arrumar nossas coisas, planejando partir no dia seguinte. Quando tudo estava pronto, ouvimos novamente as risadas do lado de fora de casa. Saber o que eram me deu tanto terror que é impossível descrever. Peguei o rosário que o padre havia me dado e apontei para a janela, gritando: "Saiam daqui! Vocês não são bem-vindas!" Camila me olhou confusa, perguntando quem estava lá fora. Não respondi e continuei gritando, exigindo que fossem embora. Em resposta, só ouvi risadas zombeteiras, cada vez mais próximas, até que pude ver suas sombras. Saí da cama furioso e assustado. Abri a janela e lá estavam elas, 4 mulheres vestidas de branco, com cabelos grisalhos, rostos cadavéricos e olheiras profundas. Andavam descalças, aproximando-se lentamente da minha janela, me olhando e sorrindo. Camila gritou tão alto que nossa filha começou a chorar. Continuei apontando o rosário para a janela, dizendo que nossa casa era abençoada e que elas não podiam entrar. Mas elas não pareciam se importar. Continuaram rindo com aquela risada assustadora que ainda ecoa em minha memória. Fechei as cortinas e liguei para o padre, que disse estar a caminho. Ordenou que, por nada no mundo, saíssemos dali ou reabríssemos a janela. Esperamos pacientemente, abraçados, eu tentando acalmar Camila e nossa filha, dizendo que tudo ficaria bem. Os minutos pareciam horas e, finalmente, ouvimos o caminhão do padre chegar. Ele veio com outro padre e, juntos, começaram a rezar. Enquanto isso, ouvimos as bruxas indo embora, zombando dos padres. O padre bateu na porta dizendo: "Filho, abra! As bruxas não estão mais aqui." Corri para abrir a porta e o abracei, chorando de alívio e agradecendo por nos ajudar. Se não fosse por eles, não sei o que teria acontecido. Eles ficaram conosco a noite toda. Assim que amanheceu, colocamos todas as malas na van e partimos, deixando para trás toda a nossa vida, casa e amigos naquela cidade onde crescemos. Começamos uma nova vida na cidade e nunca mais voltamos nem ouvimos falar daquelas bruxas. Nosso bebê nasceu e hoje é um lindo menino de 7 anos. Estamos muito felizes e calmos, mas jamais esqueceremos aquela experiência amarga. Há alguns meses, soubemos que o padre que nos ajudou havia falecido. Um amigo nosso da aldeia, sem saber o que havia acontecido conosco, nos contou que o padre e toda a cidade, após nossa partida, alertaram as pessoas sobre as bruxas que roubavam crianças recém-nascidas. Quase proibiram todos de irem àquela curandeira, pois ela era uma pessoa má. Nos disseram para cuidarmos uns dos outros e, sob nenhuma circunstância, negligenciarmos nossos bebês ou mulheres grávidas. Até hoje, não sabemos o que aconteceu com aquelas bruxas. Se elas ainda estão lá ou se já morreram fazendo mal naquela cidade. O que temos certeza é que jamais retornaremos. Meu nome é Isadora e hoje quero compartilhar uma história que marcou profundamente minha infância. Tudo aconteceu em um passado distante, quando eu era apenas uma garotinha, vivendo em uma pequena cidade próxima de Guadalajara, cercada por paisagens encantadoras e memórias inesquecíveis. Naquela época, eu morava com meus pais e meu irmão mais velho, cujo nome era Tiago. Nosso lar ficava a poucas quadras de um lago imenso, tão vasto, que levava cerca de 6 quadras para atravessá-lo completamente. Do outro lado dessa extensão d'água tranquila, havia uma floresta densa, repleta de árvores exuberantes e sons da vida selvagem. Durante o dia, aquele lugar parecia um paraíso para as crianças da vizinhança. Nós nos reuníamos lá todos os dias para brincar, correr e aproveitar o espaço aberto enquanto o sol brilhava alto no céu. No entanto, esse cenário idílico tinha um lado sombrio, um segredo que pairava sobre ele como uma nuvem escura. Quando o sol começava a se esconder no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados,
Algo estranho acontecia naquela floresta. Todos os adultos da região nos advertiam severamente para não nos aproximarmos do local após o pôr do sol. Eles diziam que algumas mulheres se reuniam ali para realizar rituais misteriosos ao redor de uma fogueira. As histórias eram vagas, mas carregadas de tensão e medo. Se algum de nós desobedecesse e voltasse tarde para casa, as punições eram rigorosas. Eu nunca compreendi o motivo de tanto temor até que, anos depois, os eventos que se desenrolaram revelaram a verdade por trás dessas advertências. Tudo começou quando Tiago decidiu passar mais tempo com seus amigos. Eles costumavam se encontrar perto do lago, conversando e rindo até o entardecer. No entanto, um dia, algo terrível aconteceu. Um dos amigos de Tiago simplesmente desapareceu. O jovem, chamado Lucas, tinha saído de casa em uma noite fria e não retornou. Seus pais procuraram por ele durante horas, vasculhando cada canto da cidade, mas foi em vão. A polícia foi acionada e as buscas começaram, mas nem mesmo uma pista foi encontrada. Dias se transformaram em semanas e o mistério permaneceu insolúvel. Nossa família ficou apreensiva, pois o sumiço havia ocorrido tão perto de onde vivíamos. O clima na colônia mudou drasticamente. As pessoas estavam assustadas e boatos começaram a circular como chamas em um campo seco. Logo depois, outro jovem que residia a poucas casas de distância também desapareceu sem deixar vestígios. Ele havia mencionado à mãe que iria buscar sua mochila esquecida perto do lago, mas nunca mais voltou. Os vizinhos estavam tomados pelo medo e a paranoia se espalhou como um vírus silencioso. As vítimas eram sempre adolescentes ou jovens adultos, fortes e capazes de se defender, o que tornava os desaparecimentos ainda mais perturbadores. Conversas sussurradas entre os adultos ecoavam pela colônia. O que está acontecendo aqui? Por que nossos filhos estão desaparecendo? Essas perguntas pairavam no ar, sem resposta. Foi então que descobrimos a verdade através de um amigo próximo de Tiago, chamado Rafael. Ele voltou para casa certa noite em um estado deplorável. Suas roupas estavam rasgadas e seu corpo estava coberto de arranhões profundos. Ele tremia incontrolavelmente, incapaz de formar palavras. Só no dia seguinte, quando recuperou parte de sua lucidez, ele conseguiu contar o que havia acontecido. Ele explicou que estava voltando da casa de sua namorada, caminhando sozinho pela margem escura do lago, quando avistou uma mulher fazendo sinais para ele. Ela parecia ter aproximadamente 60 anos, mas seu rosto era surpreendentemente jovial. Sem pensar duas vezes, Rafael perguntou se ela estava bem e se precisava de ajuda. Ela disse que suas sacolas de compras haviam caído e que não conseguia carregá-las sozinhas. Sem desconfiar de nada, ele se aproximou. Quando chegou mais perto, percebeu que não havia sacolas no chão. Confuso, ele olhou novamente para o rosto da mulher e foi arrebatado por uma sensação de horror. Seus olhos haviam se tornado frios e penetrantes, e suas unhas cresciam rapidamente, transformando-se em garras afiadas. Antes que pudesse reagir, outras figuras emergiram das sombras. Todas mulheres idosas, com expressões sinistras e mãos deformadas. Elas o cercaram, agarrando-o com força e arrastando-o para dentro da floresta. Rafael lutou desesperadamente, mas foi dominado. Elas o amarraram e o levaram para um espaço iluminado por uma fogueira, onde começaram a realizar um ritual bizarro. Cantavam em línguas desconhecidas, dançavam em círculos e esfregavam sangue em seu corpo ferido. Ele notou objetos estranhos, pendurados nas árvores ao redor. Bonecos feitos de galhos retorcidos e ossos que pareciam humanos. Enquanto o desespero tomava conta de Rafael, ele pensou que seria seu fim. As mulheres ergueram um galho afiado, preparando-se para o golpe final, quando, de repente, gritos ecoaram pela floresta. Um grupo de cavaleiros apareceu, dispersando as mulheres misteriosas.
Esses homens, vestidos com roupas simples e montados em cavalos robustos, pareciam conhecer bem a floresta. "Você está seguro agora", disse um deles com voz firme. "Volte para casa rapidamente." Rafael foi desamarrado e levado de volta para casa pelos homens, que preferiram não se envolver diretamente no caso. Quando seus pais viram o estado em que ele se encontrava, ficaram devastados. No dia seguinte, eles relataram tudo às autoridades. A polícia investigou a área e encontrou evidências perturbadoras. Ossos humanos entre os artefatos pendurados nas árvores. Algumas dessas peças coincidiam com os restos mortais de Lucas e do outro jovem desaparecido. Ao ver os ossos confirmados como pertencentes aos jovens, as famílias finalmente tiveram uma resposta cruel para suas angústias. Apesar disso, as mulheres nunca foram capturadas. O caso ganhou repercussão nos jornais locais, alertando a comunidade sobre o perigo que rondava o lago. Mas com o passar dos anos, as testemunhas se calaram e o mistério permaneceu insolúvel. Essa história deixou cicatrizes profundas em nossas vidas. Por muito tempo, Tiago evitou sair à noite, temendo que pudesse ser a próxima vítima. Até hoje, quando penso naquele lago e na floresta, sinto um arrepio percorrer minha espinha. A beleza natural daquele lugar foi ofuscada pelas sombras de algo que jamais conseguimos entender completamente. Às vezes, me pergunto se aquelas mulheres ainda estão lá, escondidas entre as árvores, esperando por mais vítimas. Outras vezes, imagino que os cavaleiros ainda vigiam a floresta, protegendo os inocentes de uma ameaça antiga e obscura. Independentemente do que seja verdade, essa história continua viva em minha memória, lembrando-me de que nem todos os mistérios têm respostas. Eu vivia com meus pais e 2 irmãos em uma moradia simples, uma casa térrea de poucos cômodos. O quarto onde dormíamos ficava de frente para a rua, e era ali que acontecia algo peculiar todas as noites. Meu caçula, um menino de apenas 5 anos, chamado Davi, costumava acordar frequentemente, dizendo que estava conversando com alguém pela janela. Nós o colocávamos novamente na cama e tentávamos voltar a dormir. Mas aquilo se tornou uma rotina incômoda. No início, achamos que fosse apenas imaginação infantil ou sonhos vagos. Mas as descrições detalhadas e a insistência de Davi nos convenceram de que algo estava errado. Certa noite, decidi perguntar com quem ele falava. Imaginei que fosse algum amigo imaginário ou algo parecido, mas sua resposta foi completamente inesperada. Ele contou que havia uma mulher idosa do lado de fora da janela, oferecendo doces e prometendo brinquedos maravilhosos. Ela pedia que ele saísse para encontrá-la, mas fazia questão de alertá-lo para não contar nada à família. Fiquei apavorada ao ouvir isso. Sem perder tempo, corri para alertar meus pais. Eles ficaram furiosos e decidiram agir imediatamente. Saímos de casa e fomos até o local onde a senhora supostamente morava, uma construção decadente que parecia abandonada. A estrutura estava em ruínas, com tábuas soltas e janelas quebradas. O ar ao redor era denso, como se carregasse o peso de algo maligno. Bateram na porta com tanta força que o som ecoou por todo o bairro. Não sabíamos o que esperar dali. Depois de alguns minutos de tensão, a porta rangeu e se abriu lentamente. Uma mulher idosa surgiu à nossa frente e seu olhar nos deixou paralisados. Seu cabelo grisalho estava desgrenhado, suas roupas estavam sujas e rasgadas e seus olhos refletiam uma mistura de arrogância e zombaria. Quando ela sorriu, senti um arrepio percorrer minha espinha. Seus dentes eram amarelados, alguns faltando, e seu hálito exalava um cheiro acre, como se viesse das profundezas de algo podre. Meus pais confrontaram-na na hora, acusando-a de rondar nosso quarto durante a noite para atrair meu irmão. Ela tinha fama de ser uma feiticeira que já havia desaparecido com várias crianças ao longo dos anos. Diziam que ela as enganava com presentes e promessas.
levando-as para sua casa antes de sumir com elas para sempre. Ao ouvir as acusações, ela soltou uma gargalhada longa e assustadora, como se estivesse se divertindo com nossa indignação. Seu riso ecoou pelas paredes descascadas da casa, e seu olhar desafiador parecia penetrar nossas almas. Meus pais a alertaram severamente para que nunca mais se aproximasse de nós. Voltamos para casa, tentando nos acalmar, mas algo estranho parecia pairar no ar. Às 3 horas da madrugada seguinte, eu despertei com uma sensação opressiva, como se mãos invisíveis me observassem na escuridão. Levantei-me rapidamente e percebi que Davi e meu outro irmão, Samuel, não estavam em suas camas. Procurei-os pela casa, mas eles haviam desaparecido. Corri até o quarto dos meus pais, gritando por ajuda. Meu pai saltou da cama, tomado pelo pânico, e começamos a procurar por todos os cantos. Mesmo sendo uma casa pequena, eles não estavam lá. Desesperado, meu pai correu para fora gritando seus nomes pelas ruas, mas voltou chorando e balbuciando. Ela levou meus filhos. Minha mãe empalideceu, compreendendo imediatamente o que havia ocorrido. Sem hesitar, partimos para a casa da velha novamente. A porta estava escancarada e adentramos aquele lugar sinistro. O cheiro era insuportável, uma mistura de carne podre e ervas queimadas que grudava nas narinas e causava náuseas. O ambiente estava repleto de objetos repulsivos, ossos de animais espalhados pelo chão, símbolos estranhos pintados nas paredes e amuletos macabros sobre uma mesa improvisada. Os amuletos estavam cobertos de cabelos trançados e pequenas figuras esculpidas, como se fossem oferendas para entidades obscuras. Enquanto vasculhávamos o local, meus pais começaram a soluçar descontroladamente. Sua dor era tão profunda que ainda hoje sinto calafrios ao lembrar. Encontramos a roupa de dormir de Davi jogada em um canto, mas não havia nenhum sinal dele ou de Samuel. Parecia que a mulher havia evaporado junto com eles, sem deixar pistas. Reportamos o caso às autoridades e passamos anos buscando respostas, mas nunca descobrimos o paradeiro das crianças. Com o tempo, minha mãe sucumbiu à tristeza. A dor consumiu sua saúde física e mental, até que ela faleceu. Meu pai, agora idoso, ainda guarda a esperança de que um dia Davi e Samuel voltem, mas ambos sabemos no fundo que isso provavelmente nunca acontecerá. Dizem que aquela mulher usava as crianças para realizar rituais obscuros, sugando suas energias vitais para rejuvenescer. Mais tarde, descobrimos que nossa casa ficava em um terreno antigo, associado a lendas locais de bruxaria, o que talvez atraísse sua atenção. Hoje, sou adulto e tenho 3 filhos. Aquela experiência traumática moldou minhas escolhas como pai. Na minha casa, os quartos não têm janelas voltadas para a rua e todas as crianças dormem conosco no mesmo cômodo. Sei que essa decisão pode parecer exagerada, mas prefiro ser cauteloso. Embora meus filhos ainda não entendam minhas razões, sei que, com o tempo, precisarão de privacidade. Porém, não consigo relaxar. Temo que algo semelhante possa acontecer novamente. Sei que sou super protetor, mas só quero garantir que eles estejam seguros. Quero impedir que qualquer pessoa mal intencionada se aproxime deles, especialmente à noite, quando o mundo parece mais vulnerável. Aquele evento moldou não apenas minhas escolhas práticas, mas também minha visão de mundo. Aprendi que, às vezes, o medo é necessário para proteger o que mais amamos. Hoje, ao observar meus filhos dormindo, percebo que nunca podemos nos sentir completamente seguros. O mundo é um lugar de mistérios e o passado sempre encontra maneiras de nos assombrar. Me chamo Gabriel e o que vou compartilhar aconteceu há alguns anos. Não sei se você ou seu público acreditarão nessa história, mas, para ser honesto, isso pouco me importa. Preciso tirar isso do meu coração antes que essas memórias me consumam por completo.
Por quase uma década, trabalhei como guarda florestal em uma região montanhosa e remota, próxima a uma pequena vila no interior do México. Meus dias eram tranquilos e repetitivos. Patrulhar trilhas, garantir que os visitantes não se perdessem e verificar sinais de animais mortos ou caçadores ilegais. Até então, nada extraordinário havia cruzado meu caminho. No entanto, havia um lugar específico que sempre despertava em mim uma sensação desconfortável. Uma ravina isolada, distante das principais rotas turísticas. Era um local onde nem mesmo os moradores locais costumavam ir. À primeira vista, parecia inofensivo. Uma área verdejante com árvores altas que bloqueavam parte da luz solar, criando um ambiente fresco e acolhedor. Contudo, algo na atmosfera daquele lugar me incomodava profundamente, embora eu não conseguisse explicar exatamente o que. O primeiro sinal de que algo estava errado aconteceu cerca de 12 meses antes do incidente que estou prestes a relatar. Durante uma de minhas rondas habituais, deparei-me com uma cena peculiar. Havia uma cabra morta posicionada de maneira estranha, cercada por galhos secos arranjados em um círculo perfeito. O corpo não apresentava marcas de ataque de predadores. Ao contrário, os cortes no animal eram precisos e deliberados. Na época, achei que pudesse ser obra de algum caçador clandestino ou talvez um ritual bizarro. Relatei o ocorrido aos meus superiores, mas eles não deram muita importância. Disseram que provavelmente fora um animal maior ou alguém tentando causar pânico. Nos meses seguintes, comecei a encontrar mais animais mortos na mesma área, desde pequenos roedores até criaturas maiores, como coelhos e até cervos. Todos estavam dispostos de maneira similar, cercados por objetos incomuns, galhos organizados em padrões geométricos, pedras empilhadas cuidadosamente e, às vezes, restos de velas que pareciam ter sido usadas em algum tipo de cerimônia. Foi então que percebi que aquela ravina não era apenas um ponto de caça comum. Alguém ou algo estava utilizando aquele espaço para algo muito mais sinistro. Apesar de minhas preocupações, meus superiores continuaram desdenhando dos meus relatos, dizendo que eram coincidências ou paranoia. Uma noite, por volta das 9 horas, decidi investigar sozinho. Sentia uma inquietação crescente, como se algo dentro de mim insistisse para que eu descobrisse o que realmente acontecia naquela ravina. Levei comigo uma lanterna, uma faca e um rádio, caso precisasse pedir ajuda. Mal sabia eu que aquela decisão mudaria minha vida para sempre. Assim que entrei na ravina, o ar ficou mais frio do que o normal, e o vento que soprava das montanhas ecoava entre as árvores, criando um som assustador que parecia me seguir. Quanto mais eu avançava, mais silencioso tudo ficava. Nenhum som de insetos ou animais noturnos, apenas uma quietude sufocante que pesava sobre meus ombros como uma capa invisível. Finalmente, cheguei ao fundo da ravina, onde a vegetação era tão densa que as copas das árvores formavam uma espécie de cúpula natural, quase bloqueando toda a luz da lua. Foi ali que vi algo que nunca esquecerei. Um grupo de mulheres, todas vestidas de preto, estava reunido em torno de uma pequena fogueira cuja luz tremeluzente mal iluminava suas silhuetas. Não eram muitas, talvez 5 ou 6 figuras. Mas o que chamou minha atenção foi o objeto central em torno do qual elas se moviam. De início, achei que fosse um amontoado de roupas velhas ou sacos abandonados. Mas ao observar com mais atenção, percebi que era um corpo humano. Meu coração disparou e uma onda de medo tomou conta de mim. Uma parte de mim gritava para que eu fugisse imediatamente, mas contra minha vontade permaneci paralisado, incapaz de desviar os olhos da cena macabra que se desenrolava diante de mim. As mulheres murmuravam palavras incompreensíveis, inclinando-se sobre o cadáver com gestos reverentes.
Uma delas, aparentemente a líder do grupo, era uma mulher idosa com rugas profundas, marcando seu rosto. Seus olhos pareciam absorver a pouca luz ao redor, como poços sem fundo. Ela ergueu as mãos lentamente e começou a recitar algo em uma língua que eu não reconheci. Não era espanhol, mas cada palavra carregava um peso que parecia pressionar meu peito, como se o próprio ar ao meu redor estivesse sendo sugado. Escondido atrás de uma árvore, tentei controlar minha respiração para não fazer barulho. Mesmo à distância, pude ver claramente o que estava acontecendo. A velha realizava um ritual meticuloso, movendo as mãos sobre o corpo com gestos calculados e reverentes. De tempos em tempos, uma das outras mulheres abaixava-se para pegar algo do chão, terra, folhas ou pequenos ossos, e colocava esses elementos sobre o cadáver. Meu coração batia tão forte que achei que elas poderiam ouvi-lo. Então aconteceu o inevitável. Uma das mulheres olhou diretamente para mim. Ainda não entendo como fui detectado. Talvez tenha pisado em um galho seco ou feito algum movimento involuntário. Mas assim que nossos olhos se encontraram, o murmúrio cessou abruptamente. A velha interrompeu sua ladainha e levantou a cabeça devagar, fixando seus olhos vazios em mim. Era como se não houvesse alma por trás daquele olhar. Senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse comprimindo meu coração. Minhas pernas fraquejaram, mas forcei-me a correr. Saí dali o mais rápido que pude, sentindo o ar ficar cada vez mais pesado e quente enquanto subia pela trilha. Ouvi vozes atrás de mim, mas não ousei olhar para trás. Não sei se elas me seguiram ou simplesmente me deixaram escapar. Voltei ao meu posto tremendo, incapaz de articular uma única palavra. Na manhã seguinte, retornei ao local acompanhado de outro guarda florestal. Para minha surpresa, não havia nenhum vestígio das mulheres ou do corpo. Apenas algumas marcas da fogueira e alguns galhos quebrados permaneciam. Tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passara de um pesadelo. Mas as imagens daquela noite estavam gravadas em minha mente como cicatrizes. Desde então, ouvi rumores na vila sobre as bruxas da Ravina. Mulheres que supostamente praticavam rituais de magia negra nos lugares mais obscuros da floresta. Um velho morador da vila uma vez me disse que aquela ravina era conhecida como La Boca del Diablo, onde espíritos antigos eram invocados por mulheres que praticavam magia proibida. Na época, achei que fosse apenas superstição, mas agora pedi demissão logo depois do incidente. Inventei uma desculpa vaga sobre problemas pessoais, mas sabia que ninguém entenderia a verdadeira razão pela qual eu precisava sair dali. Hoje vivo na cidade, longe daquela ravina, mas ainda assim não consigo escapar das lembranças. Sempre que fecho os olhos, vejo aquelas mulheres e o corpo no centro do círculo. Por que elas me deixaram partir? Talvez tenham achado que eu não representava uma ameaça, ou talvez estejam esperando que outra pessoa cometa o erro de cruzar seu caminho. Se você não acredita em mim, tudo bem. Não me importo. Eu sei o que vi. Bruxas não são contos de fadas ou lendas infantis. Elas são reais e estão mais próximas do que qualquer um de nós imagina. Desde então, sempre que escuto o vento soprando entre as árvores, sinto como se estivesse sendo observado. Sei que elas ainda estão lá, esperando, e às vezes me pergunto se algum dia voltarei a cruzar seu caminho, ou se elas virão me buscar. Me chamo Samuel, e apesar de sempre ter sido uma pessoa cética por natureza, uma experiência que vivi há alguns anos continua a ecoar em minha mente como um sussurro inquietante. Não busco sua crença, nem estou aqui para convencer ninguém. Apenas desejo compartilhar algo que desafiou minhas convicções mais profundas e transformou completamente a forma como enxergo o mundo. Tudo aconteceu durante uma fase da vida em que eu residia em uma pequena cidade no sul do México,
onde lendas antigas e mitos locais eram parte integrante do cotidiano das pessoas. Essas narrativas moldaram minha infância, mas jamais imaginei que um dia elas deixariam de ser meras fábulas para se tornarem uma realidade avassaladora. Cresci cercado por histórias sobre uma elevação sombria situada nos limites da cidade. Os moradores evitavam-na com cautela, especialmente à noite. Meu avô, um homem tradicionalista e supersticioso, era particularmente enfático sobre os perigos daquele lugar. Ele me contava que nas noites iluminadas pela lua cheia, era possível avistar luzes estranhas dançando no topo da colina, acompanhadas por melodias etéreas que pareciam emergir do próprio vento. Segundo ele, aquela área era sagrada, mas não no sentido positivo. Era um espaço carregado de intenções obscuras, um portal para algo que não deveria ser perturbado. Na época, eu tinha aproximadamente 10 anos, e embora fascinado pelas histórias, nunca levei aquilo muito a sério. Para mim, tudo não passava de lendas criadas pelos mais velhos para entreter ou assustar as crianças. Com o tempo, mudei-me para uma grande metrópole, e essas memórias ficaram relegadas ao fundo da minha mente. Contudo, meu avô costumava dizer uma frase que, anos depois, voltaria a me assombrar. Nem tudo que é invisível é inofensivo. Anos depois, já adulto e casado, voltei àquela cidade para visitar minha mãe após a partida repentina de meu pai. Ela estava sozinha, enfrentando dificuldades para lidar com a perda. Decidi passar algumas semanas com ela, ajudando-a a organizar a casa e oferecendo apoio emocional. Ao chegar, percebi que algo a incomodava profundamente. Seu fiel companheiro, um pastor alemão chamado Thor, que sempre fora dócil e protetor, começou a agir de maneira estranha. Todas as noites, ele se postava diante de uma janela específica, encarando a direção da colina com olhos fixos e rosnando baixo, como se visse algo invisível para nós. Minha mãe também mencionou ter notado uma figura feminina idosa rondando a propriedade recentemente. A mulher permanecia distante, envolta nas sombras, mas sempre exibia um sorriso perturbador. Quando perguntei mais detalhes, ela descreveu roupas esfarrapadas e cabelos grisalhos que caíam sobre seus ombros como teias de aranha. Minha mãe achou que talvez fosse uma mendiga ou alguém mentalmente instável, mas aquele sorriso constante, um sorriso que não alcançava seus olhos frios e vazios, a deixou profundamente desconfortável. Tentei tranquilizá-la, atribuindo tudo a coincidências ou excesso de imaginação. Mas logo testemunhei situações que desafiavam minhas explicações racionais. Certa noite, Thor começou a uivar freneticamente, arranhando a porta como se implorasse para sair. Intrigado e preocupado com o comportamento incomum do animal, decidi segui-lo até o exterior. O pastor disparou em direção à colina e, mesmo hesitante, resolvi acompanhá-lo. Quando chegamos ao topo, escondi-me atrás de algumas árvores para observar o que acontecia ali. Vi então uma cena que jamais esquecerei. Uma mulher idosa, magra e curvada, trajando roupas esfarrapadas, estava parada junto a uma pequena fogueira cujas chamas tremeluziam fracamente. Em suas mãos, segurava um saco de tecido e seus lábios murmuravam palavras que pareciam formar uma melodia ritualística. Perto dela, notei outras figuras femininas, movendo-se lentamente em perfeita sincronia, como se estivessem realizando um cerimonial antigo. Minha atenção foi atraída por algo no centro do grupo, o corpo de um animal, rodeado por símbolos entalhados no solo. Esses desenhos não eram como os que se veem em filmes ou livros de fantasia. Tinham um aspecto primitivo e cru, mas emanavam uma energia palpável que fez cada célula do meu corpo vibrar de desconforto. O ar estava denso, carregado com o cheiro acre de madeira queimada e algo metálico que lembrava sangue. As mulheres pareciam flutuar acima do solo, seus movimentos fluidos e hipnóticos, quase
irreais. Percebi que aquele era um lugar sagrado, mas não no sentido positivo. Era um espaço carregado de intenções obscuras, um portal para algo que não conseguia compreender. Tentando recuar sem ser notado, acabei pisando em um galho seco que estalou alto no silêncio da noite. No mesmo instante, todas as figuras se viraram em minha direção. A velha foi a primeira a me encarar e seus olhos, eles eram vazios, opacos, como se refletissem tanto o vazio quanto algo além da compreensão humana. Senti que ela podia ver através de mim, acessando algo profundo e insondável dentro do meu ser. Naquele momento, soube que tinha cometido um erro terrível. Sem pensar duas vezes, corri ladeira abaixo, tropeçando em pedras e raízes, enquanto o medo pulsava em minhas veias como uma corrente elétrica. Embora não ouvisse passos atrás de mim, senti uma presença seguindo-me, pairando como uma sombra invisível. Cheguei em casa ofegante, apenas para encontrar Thor rosnando furiosamente na entrada, seu focinho voltado para a colina. Tranquei todas as portas e janelas antes de me refugiar em meu quarto, incapaz de fechar os olhos pelo resto da noite. Cada ruído externo parecia amplificado, e minha mente não parava de reviver a cena na colina. Eu sabia que havia testemunhado algo proibido, algo que não deveria existir no mundo moderno. No dia seguinte, minha mãe e eu encontramos pássaros mortos, dispostos em um círculo perfeito em frente à nossa casa. Eram corpos pequenos, mas meticulosamente organizados, como se houvessem sido posicionados com propósito. Minha mãe, que sempre fora pragmática, não conseguiu explicar o ocorrido. Seus olhos revelavam um temor que nunca havia visto antes. Nos dias que se seguiram, Thor começou a definhar rapidamente, adoecendo sem razão aparente. Apesar dos esforços dos veterinários, ele sucumbiu à doença poucos dias depois. Tentei me convencer de que tudo aquilo era fruto do acaso, mas algo dentro de mim sabia que não era verdade. Deixei a cidade pouco tempo depois, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Até hoje, sonho com aquela mulher e seu olhar vazio. Às vezes, tenho a impressão de que ela ainda está lá fora, escondida em algum lugar, esperando pacientemente. Talvez seja apenas paranoia, mas aprendi que certas realidades não se encaixam nos moldes do racionalismo moderno. O que vi naquela noite não eram fantasmas nem criaturas fictícias, mas algo muito mais tangível e assustador. Mulheres que praticavam rituais ancestrais, manipulando forças que a maioria de nós prefere ignorar. Aquela noite mudou algo fundamental em mim. Aprendi que o desconhecido não é apenas um conceito abstrato. Ele vive nas sombras, esperando que cruzemos seus limites. E quando isso acontece, nunca mais somos os mesmos. Se você ouvir falar sobre luzes misteriosas nas montanhas ou cânticos no meio da escuridão, lembre-se de manter distância. Algumas lendas existem por um motivo, e nem todas são apenas histórias. Não sei ao certo se o que vou compartilhar aqui vai soar como verdade ou não, mas cheguei a um ponto em que precisava desabafar. Esse episódio ocorreu há mais de 8 meses, durante o período em que eu residia em um edifício antigo com apartamentos pequenos e simples, localizado em uma região relativamente central da cidade. Não é exatamente o tipo de lugar onde alguém esperaria encontrar algo incomum, mas minha experiência naquele prédio deixou marcas profundas, dúvidas e temores que ainda me acompanham. Quando mudei para lá, tudo parecia tranquilo e rotineiro. O prédio era modesto, com 5 andares e apenas 2 unidades por pavimento. Os moradores eram discretos, alguns mais silenciosos que outros, mas nada fora do habitual chamava a atenção. Eu já estava instalado havia cerca de 6 meses, quando uma mudança sutil começou a acontecer. A senhora que ocupava o apartamento oposto ao meu desapareceu sem explicações.
Ela deixou apenas um bilhete na caixa de correio, informando que iria morar com sua filha. Tudo seguiu normalmente, até que, algumas semanas depois, uma nova vizinha surgiu. Era uma mulher idosa, talvez em seus 60 anos, mas desde o início ela demonstrou um comportamento peculiar. Nunca falava com ninguém. Nem mesmo um bom dia escapava de seus lábios, nem mesmo no elevador ou nos corredores. Além disso, raramente a via entrando ou saindo do prédio durante o dia. Com o tempo, comecei a notar que ela saía à noite, sempre muito tarde, quando quase todos os outros estavam dormindo. O mais intrigante era que toda vez que retornava desses passeios noturnos, algo estranho ficava para trás. Uma poeira escura e densa no corredor, bem em frente à porta de seu apartamento. A princípio, ignorei aquilo, pensando que fosse algum resíduo casual. Mas algo sobre aquela substância me causava desconforto. Era pegajosa, diferente de qualquer sujeira comum. Ao tocar a poeira certa vez, senti um frio intenso nas pontas dos dedos, como se carregasse uma energia pesada. A sensação de inquietação cresceu à medida que percebi que cada vez que passava perto de sua porta, sentia calafrios inexplicáveis. Não sou uma pessoa supersticiosa, mas havia algo nessa mulher que me deixava tenso, como se meu corpo reconhecesse algo invisível aos olhos. Certas noites, enquanto assistia à televisão ou lia um livro, ouvia sons vindos do corredor. Não eram passos, pareciam sussurros abafados. Inicialmente, justifiquei isso ao vento ou a conversas distantes, mas logo percebi que esses ruídos sempre vinham da direção do apartamento dela. Às vezes, as vozes pareciam sussurrar palavras que eu não conseguia entender, mas que pareciam ecoar diretamente dentro da minha cabeça. Uma madrugada, incapaz de dormir, ouvi a porta dela abrir às 2 horas da manhã. Movido pela curiosidade, caminhei até a entrada do meu apartamento e espiei pelo olho mágico. O que vi naquele momento ainda assombra minhas noites. A vizinha estava carregando uma bolsa grande, feita de um material preto e grosso, que parecia pesada. Enquanto a arrastava pelo corredor, deixava um rastro escuro, similar à poeira que eu já tinha notado antes. Meu coração disparou, mas fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar. Quando ela entrou em seu apartamento, consegui vislumbrar brevemente o interior. Velas pretas iluminavam o ambiente, e sobre uma pequena mesa havia fotografias. Reconheci alguns rostos nas imagens. Eram antigos moradores do prédio que haviam partido. Entre eles, notei a senhora que vivia naquele apartamento. Fechei a porta imediatamente, meu coração pulsando como um tambor. Pensei que talvez estivesse imaginando coisas, vítima de cansaço ou insônia. Mesmo assim, não consegui dormir direito naquela noite. Sonhei com a vizinha, as fotos e algo mais. Algo que não consegui identificar claramente. Quando acordei, senti uma angústia profunda, como se tivesse sido observado durante o sono. Certas manhãs, ao sair para trabalhar, eu me flagrava olhando por cima do ombro, convencido de que alguém me seguia, embora nunca houvesse ninguém. Os dias seguintes transcorreram sem incidentes aparentes, e eu tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passara de devaneio. Contudo, certa noite, algo mudou drasticamente. Eram 3 horas da manhã, quando ouvi batidas leves na minha porta. No início, achei que fosse fruto de um sonho, mas os toques se repetiram, agora mais insistentes. Levantei-me, confuso, e me aproximei cautelosamente. Por algum motivo, não abri a porta. Ao espiar pelo olho mágico, lá estava ela, a vizinha, parada diante da minha entrada. Ela não fazia nenhum gesto além de encarar diretamente, os lábios movendo-se como se estivessem murmurando algo inaudível. Estou certo de que ouvi meu nome ser pronunciado. Fiquei ali, petrificado, sem saber quanto tempo se passou até que as batidas cessaram e ela finalmente foi embora. Aquela cena se repetiu mais 2 vezes, sempre à mesma hora. O que me perturbava ainda mais
era que após cada visita, ela deixava um pequeno monte de poeira escura em frente à minha porta. Naquele ponto, já não conseguia ignorar o que estava acontecendo. Minha saúde começou a deteriorar rapidamente. Sentia-me constantemente exausto, incapaz de me concentrar no trabalho, e os pesadelos tornaram-se frequentes. Em várias ocasiões, vi em meus sonhos a figura da mulher parada à minha porta, exibindo um sorriso perturbador. Não era um sorriso cordial. Transmitia algo sinistro, como se ela se deleitasse com meu medo. Durante o dia, mal conseguia manter os olhos abertos, e colegas de trabalho começaram a notar minha distração e cansaço. Isolado socialmente, evitava até mesmo conversar com os poucos amigos que restavam. Decidi que era hora de partir. Falei com o proprietário e expliquei que precisava me mudar urgentemente. Abandonei o lugar em poucos dias, deixando para trás o depósito e qualquer outra coisa que pudesse ter perdido. Antes de sair, instalei uma câmera na entrada do apartamento. Configurei-a para gravar em um dispositivo remoto, pois sabia que não retornaria ao prédio tão cedo. Não sabia exatamente o que esperava capturar, mas algo dentro de mim ansiava por respostas. Quando revisei as imagens gravadas, fiquei pasmo. Às 3 horas da manhã, como sempre, ela apareceu novamente. Dessa vez, porém, seu comportamento foi ainda mais perturbador. Ela não apenas bateu na porta, mas permaneceu ali, murmurando palavras incompreensíveis. O que realmente me arrepiou foi o que veio a seguir. Com uma calma gélida, ela retirou da bolsa um pequeno frasco e derramou um pó escuro no chão, bem em frente à minha porta, antes de partir sem pressa. Observando aquelas imagens, percebi que o pó parecia brilhar levemente sob a luz tênue do corredor, como se contivesse partículas refletivas ou algum elemento místico. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquele prédio ou qual era a intenção dela. Só sei que desde que me mudei, continuo tendo pesadelos. Todas as noites, ela aparece em meus sonhos, tocando minha porta, aguardando pacientemente que eu abra. Às vezes, acordo banhado em suor, com a sensação de que algo está ao pé da minha cama, observando-me em silêncio. Percebo então que talvez eu nunca tenha realmente escapado daquela situação. Talvez, ao invés de fugir, eu tenha levado algo comigo. Algo que continua a me perseguir, implacável, através das sombras da minha mente. Sempre fui alguém que duvida, não apenas das histórias fantasiosas que circulam por aí, mas de qualquer coisa que não possa ser explicada de forma lógica e racional. Fantasmas, espíritos, forças sobrenaturais. Para mim, tudo isso era conversa fiada, destinada a quem tinha tempo suficiente para se perder em especulações sem fundamento. Eu confiava cegamente na ciência, na razão e no tangível. Pelo menos até o ano anterior, quando algo aconteceu e me fez repensar toda essa minha postura. A mudança para um apartamento modesto em uma cidade de tamanho intermediário, próxima ao local onde cresci, veio depois de um término complicado. Naquele momento só queria solidão. O imóvel, à primeira vista, parecia adequado, velho, mas com certo charme nostálgico. As paredes tinham um tom amarelado pelo tempo, e o assoalho rangia sempre que eu andava pelo corredor. Havia um relógio antigo pendurado na sala, cujo tic-tac parecia acompanhar cada movimento meu. Além disso, o preço estava dentro das minhas possibilidades. Foi mais uma decisão prática do que emocional. Algo rápido, sem muita análise. Mas desde os primeiros dias, senti algo estranho na atmosfera daquele lugar. No início, ignorei, achando que era apenas impressão ou cansaço. Havia, porém, um detalhe curioso. Um canto específico da sala que sempre parecia úmido, como se houvesse um vazamento persistente. Atribuí isso à idade avançada do edifício e segui em frente. Limpei diversas vezes, mas o problema retornava, teimoso. Embora aquilo me incomodasse,
não considerei grave o suficiente para tomar providências. Afinal, prédios antigos costumam ter suas peculiaridades. Assim que me instalei, comecei a perceber outros incidentes bizarros. Coisas que eu deixava sobre a mesa. Chaves, controle remoto, canetas, apareciam no chão perto daquele mesmo canto molhado. A princípio, achei que fosse distração minha ou talvez cansaço acumulado pelo trabalho. Cheguei até a pensar em causas físicas, como correntes de ar ou vibrações do prédio, mas essas ocorrências tornaram-se mais frequentes e impossíveis de ignorar. E então vieram os sons. Inicialmente, eram quase imperceptíveis, como murmúrios abafados. Apenas à noite, quando eu estava relaxando na sala, assistindo à televisão ou trabalhando no computador, eles surgiam. Pareciam vir dali, daquele ponto úmido. Minha primeira hipótese foi racional. Vento vindo de alguma fresta ou barulhos externos. No entanto, certa noite, o murmúrio ficou mais nítido. Era como se alguém estivesse falando baixo, mas as palavras eram ininteligíveis. Levantei-me para verificar as janelas, mas todas estavam bem fechadas. Não havia como o vento ser o culpado. A partir daquele momento, passei a sentir uma sensação estranha toda vez que me aproximava daquela área. Era difícil descrever. Parecia que algo invisível me observava, como se um par de olhos invisíveis estivesse fixado em mim. Tentei convencer a mim mesmo de que era paranoia, influência de filmes de terror ou histórias bizarras que já havia lido online, mas a inquietação não passava. Às vezes, sentia um cheiro estranho, como enxofre ou terra molhada, que parecia emanar daquele canto. Outras vezes, notava que a temperatura ali era anormalmente fria, mesmo quando o restante do apartamento estava agradável. Certa manhã, enquanto fumava na entrada do prédio, encontrei um vizinho idoso do terceiro andar. Resolvi perguntar sobre o apartamento, mencionando o número. Ele me olhou com curiosidade inicialmente, mas sua expressão mudou quando revelei os detalhes. Contou-me que o lugar havia ficado vazio por quase 11 meses antes de eu chegar. O último morador, segundo ele, foi uma mulher chamada Helena. Pouco se sabia sobre ela, exceto pelos rumores de que praticava rituais esotéricos. Ninguém a via com frequência, e suas interações com os demais moradores eram praticamente inexistentes. Ela sumiu sem deixar rastro, e ninguém soube o motivo. Alguns diziam que seus hábitos eram estranhos, mas nunca houve provas concretas. Apenas fofocas. Aquelas palavras me assombraram durante dias, alimentando minha curiosidade e medo. Voltei a investigar, vasculhando registros públicos e conversando discretamente com outros moradores. Descobri poucas coisas, mas o suficiente para saber que Helena desapareceu sem explicações plausíveis. Uma história sinistra começou a tomar forma em minha mente. Os sussurros continuavam, cada vez mais constantes, e a umidade na parede evoluía. Não era mais uma simples mancha. Parecia formar padrões intrincados, como se fossem símbolos desenhados pela própria natureza. Uma noite, resolvi examinar aquilo mais de perto. Quando olhei com atenção, notei que as linhas pareciam deliberadas, como se tivessem sido traçadas por uma mão invisível. Foi nesse momento que os pesadelos começaram. Sempre do mesmo jeito. Eu sonhava com uma figura feminina parada naquele canto. Seu rosto era indistinto, mas seus olhos, aqueles olhos vazios e gélidos, me assombravam. Ela não dizia nada, apenas me encarava. Eu acordava suando frio, com o coração disparado. Tentei me convencer de que era tudo fruto da minha imaginação, mas meu estado físico e mental começou a se deteriorar. Dormir tornou-se impossível e a ansiedade me consumia. Parei de receber visitas, pois, mesmo sem mencionar o que estava acontecendo, sentia que algo no ambiente afastava as pessoas. Uma noite, decidi encarar aquilo de frente. Peguei uma espátula e comecei a arrancar a tinta da parede. Precisava descobrir o que havia ali. O que encontrei me gelou até os ossos. Sob a camada de tinta, havia símbolos gravados profundamente na parede.
Eram linhas entrelaçadas em padrões circulares, com formas que lembravam olhos e garras estilizadas. Pareciam pulsar levemente quando eu os tocava, como se estivessem vivos. Fiquei paralisado, tentando entender como aquilo havia permanecido oculto por tanto tempo. Naquele instante, o sussurro se transformou em um eco ensurdecedor dentro da minha mente. A sensação de estar sendo vigiado tornou-se insuportável, como se a mulher dos meus pesadelos estivesse bem atrás de mim. Deixei cair a ferramenta e recuei, tomado pelo pânico. Não sei como consegui, mas fugi dali naquela mesma noite. No dia seguinte, empacotei minhas coisas às pressas. Não me importei com o dinheiro perdido ou com qualquer outro detalhe. Saí do apartamento e nunca mais olhei para trás. Meses depois, ainda sonho com aquele canto molhado e os olhos vazios que me observavam. Às vezes, pergunto-me se fiz a escolha certa ao fugir, ou se deixei algo terrível escapar.